Duas crianças, pequenas demais para entender o que é abandono, mas grandes o bastante para sentir a ausência como quem sente frio. Não tinham pai, não tinham mãe, não tinham sobrenome, só tinham uma a outra. Dividiam o mesmo teto no orfanato, o mesmo pão, os mesmos olhares perdidos nas janelas que davam para lugar nenhum. E mesmo quando tudo em volta era grito, silêncio e portas trancadas, elas aprenderam a segurar firme uma na mão da outra. Quando uma chorava, a outra enxugava. Quando uma sonhava, a outra acreditava junto. E um dia, a promessa saiu da boca de uma delas, como quem faz pacto com o céu. Se um dia a gente se separar, nunca esquece de mim, nunca. O tempo passou, e chegou o dia que os adultos chamam de sorte, mas que para elas foi só medo. A primeira adoção. Um casal que olhava mais para os papéis do que para os olhos. Levaram as duas juntas. Mas não levaram o amor, nem o respeito, nem o cuidado. A casa era grande, mas o afeto cabia num copo vazio. O carinho batia na porta, mas nunca era atendido. E quando as vozes se elevavam, o medo se escondia debaixo da cama junto com elas. A cada grito, um pedaço de infância ia embora. A cada castigo, uma ferida invisível se abria. E mesmo ali, no escuro daquele quarto, com medo, com fome, com a dor queimando o peito, elas se abraçavam como quem segura uma âncora para não afundar. Mas a maré era forte, forte demais. O conselho tutelar bateu na porta. Vizinhos falaram. A polícia entrou, e quando a separação chegou, não pediu licença. Vieram braços que seguravam, arrastavam, afastavam. Gritaram os nomes uma da outra, chamaram, choraram. Prometeram que iam se encontrar de novo. Mas não era escolha delas. Foram levadas. Separadas, cada uma para um canto, para uma nova história. E ali começou a bifurcação. Um mesmo começo, dois destinos. Uma escolheu segurar a dor, transformar em força, aprender a não sangrar por dentro. A outra, sem saber como curar, deixou a dor tomar conta, construir paredes, levantar defesas, virar tempestade. O tempo seguiu, mas a dor não parou. O nome continuava sendo sussurrado, lá no fundo onde ninguém escutava, mas quem escutava guardava. O tempo seguiu, mas a dor não parou. A criança que segurou a força aprendeu a não deixar o trauma definir quem era. Encontrou um lar onde, mesmo com falhas, havia espaço para respirar, para tentar entender o que sentia. Aprendeu a transformar a dor em silêncio, a usar a força não para ferir, mas para se manter de pé. Descobriu que a dor, quando não explode, pode virar ponte. Andou dia após dia carregando dentro de si aquela promessa nunca esquecer. A outra, jogada em outro destino, caiu em mãos frias, em lares sem alma, em esquinas onde ninguém perguntava seu nome. Cada gesto de afeto negado virou um tijolo em volta do coração. Cada soco, cada olhar de desprezo, uma parede mais grossa para não deixar ninguém entrar. Cresceu com os punhos fechados, os olhos duros, a boca calada. Mas no peito um eco insistia. O mesmo nome, sempre aquele nome. Quando tentava gritar, saía esse nome. Quando se perdia em meio aos surtos, repetia esse nome. E ninguém entendia. Diziam que era loucura, desequilíbrio, transtorno. Tentavam dar nomes para uma dor que não cabia em rótulo nenhum. Mas ninguém perguntava de onde vinha aquela dor. Até que um médico, entre tantos que só viam sintomas, resolveu escutar. Anotou o nome que ela repetia, procurou, buscou respostas onde ninguém tinha buscado antes. Encontrou. A amiga de infância. A promessa nunca quebrada. A criança que, agora adulta, seguia resistindo, sem saber que do outro lado havia alguém chamando por ela todos os dias. O convite chegou até suas mãos. A notícia de que aquela que ela amava como irmã estava internada, considerada sem família, sem futuro, sem esperança, mas ainda chamava por ela. E ela foi. Entrou naquele hospital com passos firmes, mas o coração tremia. Cruzou corredores frios, paredes pálidas, olhares vazios. E quando a porta se abriu, lá estava ela, sentada no canto da sala, olhar perdido, os braços envolvendo o próprio corpo, como se tentasse se proteger do mundo. O olhar que um dia foi chama, agora era cinza. Mas quando os olhos dela se cruzaram, algo acendeu. Um lampejo, uma faísca, um sopro de quem reconhece um lar. Ela chamou pelo nome, o nome certo, o nome dito com amor. E naquele instante, mesmo sem palavras, a resposta veio nos olhos marejados, no tremor das mãos, no primeiro sorriso torto que insistia em nascer. O tempo não curou. Os remédios não curaram. O diagnóstico nunca fez sentido. Mas o abraço delas, sim. A cada visita, um pedaço da menina de antes voltava. Uma risada solta, um olhar presente, uma história recontada.
E os médicos que tanto tentaram curar com medicamentos, aprenderam ali que há dores que só o afeto alcança, que há traumas que não pedem remédio, pedem abraço, pedem presença, pedem alguém que mesmo quando o mundo todo virou as costas, ficou. O tempo passou, e ela foi se libertando aos poucos da prisão que construíram em volta dela. Não era mais paciente, não era mais caso perdido. Era só uma menina que precisava lembrar quem era. Ganhou alta. Voltou para a rua, mas dessa vez de mãos dadas com quem nunca esqueceu dela. E juntas seguiram. Não para apagar o passado, mas para provar que mesmo nas histórias mais partidas, o amor sabe encontrar um caminho.